Olá, sejam bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui nesse espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. Eu sou Márcio Mâncio e a partir de agora, no programa de hoje, a gente vai falar com Sandro Enchenberg. É isso? Acertei? É isso aí, Marcelo. Especialista no setor imobiliário e principalmente quais são os desafios desse setor. Sandro, é bom conseguir aprender a falar umas línguas diferentes com os nomes bacanas, né? Mas eu já te conheço há algum tempo, mas eu vejo que tu não é mais a mesma pessoa. Cada ano que eu falo contigo, tu tem mais um monte de inovação. Para meia hora é pouco tempo, mas para quem não te conhece, dá um resuminho até o dia de hoje. Então, Márcio, minha história é comprida, hein? Vamos ocupar quase meia hora, assim, só contando a história. Mas eu comecei lá atrás como DJ. Tu vê, morava aqui na região metropolitana, né? Morei na cidade de Esteio aí muitos anos. Toquei nos principais clubes. Vou entregar um pouco a idade, quem é da antiga vai lembrar do Clube Aliança. Bah. Né? Faz tempo isso, faz tempo. E aí depois, né, fui para a área de tecnologia. 25 anos na área de tecnologia e fui encantado pelas oportunidades do mercado imobiliário. Migrei novamente de setor, de carreira, né? Nada a ver uma coisa com a outra. E a partir dali, né, estou desenvolvendo um grande trabalho junto lá na Foxter, fazendo já mais de 12 anos de empresa. Bacana. E muito crescimento e crescimento com tecnologia, que é a nossa essência, é o que a gente busca sempre fazer de diferente e trazer sempre grandes novidades. Bom, antes de a gente entrar no mercado imobiliário específico, que interessa muita gente em casa, né? Todo mundo que mora num apartamento, numa casa, onde for, ele quer melhoria. Ele quer, muitas vezes, pelo menos saber o que está acontecendo para tomar decisões certas. Mas decisão certa, quando tu mudou de área, como que tu fez para saber 25 anos de tecnologia indo para o mercado imobiliário, como que um empreendedor faz? Deu passo e depois foi fazer, aprendeu fazendo, estudou antes, como é que foi essa transição? Então, foi um grande desafio. Um grande desafio mesmo. Eu saí de um mercado que não tem nada a ver com o outro. E para isso, claro que como empreendedor, tu tem aquela cabeça do desafio, de pegar e ir atrás das coisas diferentes e aprender coisas novas. Para isso, eu aprendi com o carro andando, como quase todo empreendedor no Brasil, né? Tu não tem como esperar chegar o momento ideal. A gente diz que tu troca as rodas com o carro andando. Mas para isso eu também quis fazer uma linha de aprendizado muito importante, que foi iniciando lá no mercado como corretor imobiliário, né? Tinha um convite para mim entrar como um gestor, mas como é que eu ia ser gestor de um setor que eu estava entrando? Como é que eu ia ser gestor de um setor novo para mim? E para isso eu fiz ali, né? Eu brinco que fiz um estágio de um ano no mercado como corretor imobiliário para daí assumir uma gestão de equipe e logo após ali, né, uma diretoria comercial e agora uma diretoria de operações. Isso faz com que tu vá criando know-hows e, claro, sempre muito estudo, sempre entendendo muito o mercado. É muito interessante, porque quando a gente fala de mercado imobiliário, todo mundo pensa só em imóvel, mas o mercado imobiliário ele vai muito além disso, porque a gente fala de um mercado que ele está ligado direto à produção primária do país. Bacana. Então, tudo que reflete em macroeconomia, tudo que reflete em decisões políticas, afeta de maneira direta o nosso mercado imobiliário. Afinal de contas, nós trabalhamos com um produto que ele é o produto matéria-prima do maior sonho do brasileiro, que é a casa própria, né? Exatamente, cara. E nesse sentido, como que quando tu entrou nesse mercado, tu enxergava e como é que tá hoje? Nesses 12 anos, o que mudou? Muita coisa, muita tecnologia, muita inovação na área construtiva, muita mudança na maneira com que as pessoas podem adquirir o seu imóvel. Então, o Brasil realmente sofreu uma transformação muito grande, né? A gente teve no mercado imobiliário alguns pontos de ruptura. Um deles foi o que a gente tem no mercado antes de 2008 e o mercado após 2008. Quem é mais de idade vai lembrar que tu teve Plano 100, tu teve condições muito mais adversas para a aquisição do imóvel. E por isso que ele era um sonho tão grande, ele é um sonho tão grande do brasileiro. Hoje sim, hoje com linhas de crédito, hoje com formas de financiamento até direto com as construtoras,
te permite uma aquisição um pouco mais fácil do que foi antigamente para os nossos pais e para os nossos avós, né? Mas é um mercado que ele vem eternamente em transformação. Bacana. Nesse sentido, o cenário de hoje, né? Porque nesses 12 anos mudaram várias diretrizes, governos, etc. E, como tu falou, oscilou diretamente. Um raio-x de como é que está hoje para quem está em casa entender quais são os prós e contras de cada ação que ele pode fazer, tanto para a mudança quanto para a aquisição ou até para quem está alugando, né? Porque muitas vezes tá bom para um lado, não tá bom para o outro. Como é que está o raio-x atual? Então, hoje a gente vive um momento bem atípico do mercado. Vou usar a palavra atípico para não dizer difícil, tá? Por quê? Porque nós temos hoje um mercado com uma restrição maior de crédito pelas instituições financeiras. E isso faz com que o volume de vendas muitas vezes não aconteça no formato e na velocidade e na quantidade que as construtoras esperam. Mas também não é só notícia ruim. Eu gosto de dizer que a gente tem notícias muito boas aqui. Por exemplo, para quem se programou, estava se programando para fazer a aquisição de um imóvel, esse é um dos melhores momentos. Como assim, Sandro? Você está me dizendo que o crédito está mais difícil, agora é um grande momento. Porque agora é o momento onde tu pode barganhar por um preço melhor, agora é o momento onde tu consegue aquele desconto extra, e depois que foi criada a portabilidade do crédito imobiliário, tu sabe que apesar de nós não estarmos num juros muito favorável de mercado, daqui 2 anos o cenário pode ser totalmente diferente e aí tu vai poder renegociar esse financiamento que tu vai estar fazendo agora. Só que lembrando que quando o mercado está aquecido, ele é muito bom para tu adquirir o teu crédito, mas ele não é um momento bom para descontos. Ele não é um momento bom para tu barganhar por um preço melhor. Interessante. Então, é aquilo que eu digo, se tu te planejou, tu realmente olha um momento de crédito mais escasso, é onde tu tem um mercado de mais oportunidades. Que legal. Explica um pouco melhor a portabilidade, né? Que talvez seja uma coisa fácil de tu entender, mas para quem está em casa, como é que funciona? Portabilidade é um formato que já está disponível no Brasil há alguns anos pro crédito imobiliário, aonde a cada 2 anos tu pode sentar com o teu banco ou com um outro banco que tem a linha de crédito imobiliário e pedir que ele tenha uma proposta para te levar para virar cliente dele. Visto que tu é um bom pagador, tu tem um histórico de crédito muito bom, os bancos te querem como cliente. A verdade é essa, a parte hoje do banco e da quantidade de bandeiras que a gente tem faz com que os bancos disputem os bons clientes. E tu sendo um bom cliente, tu passa a pegar, trazendo um exemplo prático, que hoje tu estaria fazendo um financiamento imobiliário com juros de 11,5% ao ano, daqui 2 anos pode ser que a gente veja uma taxa Selic diferente, o financiamento imobiliário esteja girando em torno de 8,5%, 9% ao ano, e tu vai poder levar essa tua carteira do teu imóvel para um outro banco que vai te trazer condições mais atrativas. Bacana. Baixa parcela, tudo. Renegocia. Cara, tem um cara que já viajou o mundo, né, e já tem experiência em outros países. O que a gente precisa aprender com países mais, né, que estão mais à frente ou que têm características que poderiam ser trazidas para cá, que pode ser uma questão de governo ou pode ser questão de cultura também, né? Sim. Porque tudo influencia no mercado. Como que tu vê hoje o Brasil em relação aos Estados Unidos, por exemplo? Aqui no Brasil a gente ainda é muito tradicional. No Sul, mais do que qualquer lugar, né? Dizer que o gaúcho é bairrista tu dizer que a água é molhada, né? É mais ou menos isso. Mas foi legal a tua pergunta. Eu tive agora, em 2024, nos Estados Unidos, justamente entendendo um pouco mais a parte de condomínios que eles estão criando, né? Condomínios novos ali em Orlando, estudando um pouquinho o formato construtivo deles e também como lá eles desenvolvem um bairro novo, muitas vezes num lugar que tu olha só terreno, não tem nada, né? E é muito interessante o formato que eles fazem, aonde lá eles criam a escola, né? Dos 2 formatos, a escola mais básica, a escola um pouco mais avançada. Quando o bairro cresce, vem uma universidade para lá. Eles criam também o suporte de polícia e o suporte de saúde. E a partir dali, o bairro começa a crescer em volta desse ponto.
E conforme o bairro vai expandindo, quando chega um volume X de casas construídas, e lá é muito horizontal, né, muito diferente daqui, quando chega um número X de pessoas que moram nesse bairro, passa a se construir uma nova escola, um novo centro de saúde para o bairro continuar expandindo. Né? E uma curiosidade muito grande é a velocidade e o padrão construtivo deles. O padrão construtivo deles é totalmente diferente do nosso. E lá, entre tu escolher o terreno, aí a construtora tem alguns modelos de casa que tu escolhe, e se tu escolher dentro dos modelos padrões dela, não quiser algo personalizado para ti que é possível, eles te entregam em 6 meses o teu imóvel pronto. Bah, aqui a gente fala normalmente num ciclo de construção de 3 anos, né? Pois é, e 3 anos de desgaste, 3 anos de muito sofrimento para muita gente, né? Tem gente que tem a verdadeira aversão à obra, né? Quer seja uma pequena obra. E tu ter esse... Mas por que lá é tão rápido? Qual é o material que o pessoal usa? Eu conheço um pouco de steel frame, né? Já dei uma olhada nisso. E eu tenho uma característica lá em Itapuã, né? Onde é minha terra, né? Diz que a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente. E lá em Itapuã eu fui o primeiro a colocar um telhado americano, telhado shingle, né? Sim. Que era outro conceito completo. E botei na época preocupado com morcego, porque é muito morcego na casa, no sótão. Aí o telhado shingle não dá espaço, né, do bicho entrar. E, né, como o morcego é um bicho preservado, né? Então tu tem que afastar. E a melhor maneira de afastar era com aquele telhado shingle, que para o granizo se tornou uma maravilha. Caiu um granizo absurdo ano passado em Itapuã, ano retrasado, e 140 casas foram totalmente, né, peneirou, literalmente, pedras enormes, um fenômeno raro, mas que prejudicou muito a região, menos as 2 casas, né? A que eu tinha antes e a que eu tenho agora são telhados americanos, só que comprei de um amigo que também tinha essa visão. Essa mudança de cultura, né, de padrão de construção, está mudando? Tu está vendo mais vir coisas de fora? Tem já algum condomínio ou alguém aqui, alguma construtora que viu isso e está melhorando? Muito gesso acartonado, né, para divisórias internas. Como é que está isso atualmente aqui? Então, dentro do formato de construção, a gente ainda segue uma linha muito tradicional. Apesar de ter incluso já o drywall como uma forma, né, de utilização para as paredes internas, realmente ainda o tijolo, a vigo, o concreto, a gente usa muito isso. Até porque aqui a gente tem um mercado muito mais verticalizado, né? Então precisa realmente de uma estrutura maior. Mas o que a gente trouxe lá de fora e que a gente vê ano após ano mudando e evoluindo no nosso mercado? Eu vou te pedir, porque isso é um assunto tão bacana e a gente vai deixar o pessoal pendurado em casa para saber a novidade após o break. Não sai daí que a gente já volta com o mesmo assunto, e padrão de construção vai atrair muita gente. Não sai daí. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua agora aqui falando com o Sandro, especialista em mercado imobiliário. E eu fiz aquilo que eu odeio num programa de TV, que é aquela coisa que tu não pode trocar o canal, mas é a estratégia, né? A gente levantou e agora vamos chutar. Boa. Padrão de construção de fora, cultura aqui, o que está sendo incorporado pelas construtoras? Então, Márcio, o que é uma coisa comum no mercado imobiliário lá fora? As pessoas receberem a casa pronta. Tu literalmente vai com a tua mala de roupa e entra na tua casa e ela tá pronta. Mobiliada, com sofá, televisão, com tudo. E já de alguns anos para cá, as nossas construtoras daqui começaram a enxergar que o nosso consumidor também quer um pouco isso. Porque lembra o que tu comentou no começo? Obra. Ninguém gosta de obra. Mudança, aí tu recebe um apartamento, tu tem que colocar o piso, tu vai ter que fazer uma pintura diferente, algo nesse sentido. Então tu compra um apartamento pronto, porém tu ainda tem uma obra nele. O que as construtoras viram? E viram por uma tendência de mercado. As pessoas querem entrar no apartamento prontos.
E aí eles criaram alguns pacotes, desde um pacote super simples que já entrega a obra civil, vidro do box, piso no chão, o gesso, as luminárias, aquela obra um pouco mais bruta, apartamentos completos, aonde tu vai, conhece um apartamento decorado e lê assim, decorado e equipado, com tudo, com geladeira, forno de micro-ondas, televisão, completinho, olha e diz assim, legal, só que eu quero que tu faça isso no apartamento X que eu estou adquirindo. E aí ele tem esse pacote a mais, aonde também tem uma grande vantagem que ele coloca dentro do financiamento do imóvel, e aí a partir dali a construtora pede mais 30, Perfeito. 45, 60 dias e entrega um apartamento pronto. E essa é uma tendência que veio lá de fora. Personalizada. Que nem tu comprar um carro e eu quero isso filme e quero mais isso e sai aquele carro com a tua cara, sai a casa com a tua cara. Muito bom. Sandro, tu faz parte, está na linha de frente hoje de uma baita imobiliária, né, que é líder. Aqui a gente preza, né, por trazer sempre pessoas que já atravessaram pântano, né, que conseguiram atravessar estabilidade econômica, desafios, enchentes, pandemias e sempre inovando, sempre conseguindo ter resultado. Como é que é ser líder hoje no mercado que tu atua e tu atribui isso a quê? Bom, ser líder no mercado que tu atua e não só ser líder, se manter líder durante anos, né, é sempre um grande desafio. Então, Muitos ficaram no caminho, né? Muitos grandes. Muitos. Né? Eu gosto de dizer que quando a gente nasceu lá em 2010, e se tu pegar por tempo, nós somos uma empresa jovem. Sim. Né? Vamos fazer debut esse ano. Estaremos debutando 15 anos de empresa nesse ano agora de 2025. Mas sempre com um olhar à frente. E eu acho que isso nos manteve, nos fez chegar na liderança e nos fez sempre estar lá na ponta, sempre inovando, brigando, porque tu chegar lá na pole é um grande desafio, mas o maior desafio não é só chegar, é se manter. Isso é um desafio gigante. E por que isso? Porque a gente sempre vem com muita tecnologia. Eu gosto de trazer alguns exemplos hoje. Nós temos hoje o segundo site mais acessado do Brasil. Opa, nós agora não sabia, batemos um número aí na semana passada que é mais de 5 mil acessos dia. Bah. Então, realmente, todo mundo que busca algo de mercado involuntariamente acaba passando pelo nosso site, pela nossa base de dados e as opções que tem lá para a pessoa consultar e, a partir dali, ela tomar as decisões, né, da compra do imóvel. Bacana. E tudo isso é muito legal. Só que se eu te disser que esse site tão bom que todo mundo quer, a gente já está fazendo um novo. Já está saindo do forno uma versão nova para um site que ainda é muito bom, mas a gente não espera ele se tornar ultrapassado. A gente não espera que as nossas técnicas sejam técnicas que já estão ficando velhas. A gente entende que não é porque está bom que a gente não pode estar sempre num trabalho de contínua melhora. Bacana, isso é a filosofia. O pessoal fala, não se mexe no time que está ganhando, vocês mexem e mexem com consistência. E inteligência artificial nesse meio está ajudando, não está ajudando? Já existe alguma ferramenta que facilita a vida da empresa, ou do corretor, a do cliente? Porque faz exato um ano que eu te trouxe num outro programa, né, chamava o Multicidades, onde que veio uma placa com QR Code, Sim. que a gente mostrou na hora, onde a pessoa está vendo o imóvel, aponta o celular para o QR Code e ali vem uma série de informações, e foi revolucionário. Vocês foram a primeira e não sei se não continua a única em várias regiões. Daquele momento, né, do QR Code para cá, o que mais entrou de inteligência artificial ou de ferramenta para a hora da venda em si? Então, Márcio, a gente se preocupa demais em criar uma excelente experiência para o cliente, fazendo com que ele tenha uma conexão junto com o time de vendas da maneira mais transparente possível. E agora a gente brincou porque às vezes a gente sabe que um corretor ele tem um monte de demandas e às vezes ele não responde no tempo hábil que o cliente quer. Afinal de contas, eu gosto de dizer que hoje a vida é feita de micromomentos. Vamos dizer que a gente tem aquele micromomento que tu parou para olhar um imóvel, para buscar um imóvel. Tu precisa de uma resposta dentro daquele micromomento, que senão a partir dali Exatamente. Tu vai fazer outra coisa. E o imóvel que tu estava olhando passa a ser um assunto secundário. Para isso,
né, hoje, através de inteligência artificial, através de bots de atendimento, quando um cliente busca a informação junto de um imóvel junto com a gente, além do QR Code e tudo, o nosso corretor ele recebe em tempo real o contato desse cliente no WhatsApp dele, junto com as informações que o cliente se interessou. Qual o imóvel, qual é o código, um link para que o corretor acesse as fotos e olhe, né? Afinal de contas, hoje eu tenho uma base de mais de 40 mil imóveis. Nossa. É difícil eu dizer que tu conhece tudo. Sim. Então, até o corretor precisa ter lá a colinha dele na hora de falar com o cliente. Sim. Até aí, legal, só que a gente resolveu dar um passo a mais. Como eu te disse, a gente sempre busca inovação. Boa. Qual é o passo a mais? Assim como o corretor recebe os dados do cliente para dali clicar e iniciar uma conversa com ele, o cliente recebe os dados do corretor. Bah. Se o corretor demorar para chamar o cliente chama o corretor. Boa. Então, boa. a gente realmente faz um link direto entre as partes, trazendo o quê? Uma melhor experiência, um atendimento dentro daquele micromomento, que é aquele momento que o cliente parou para olhar o imóvel dele, é muito importante que aconteça naquele momento. E, claro, utilizando hoje de todas as ferramentas e de todas as tecnologias que a gente tem para criar esse link entre eles. Cara, interessante, vocês viraram o Uber do mercado imobiliário quase, né? Tu casa os dois ali em tempo real e resolve problemas dos dois lados. Porque tem horas que o cliente é quem, né? É o cliente final, é o corretor, é o que está vendendo, é o que está comprando. Vocês têm que casar tudo isso, né? E Exato. conciliar. Tchê, não tem como fugir da enchente, né? Como que ficou o mercado imobiliário nas cidades, né? Principalmente aqui em Porto Alegre, de onde foi atingido, onde não foi, vai conseguir vender, não vai conseguir, tem liquidação, não tem expectativa que vai encher de novo ou não, porque o certo seriam agora só palafitas, né? Sim. Se fosse olhar todos os lugares no mundo que tem um rio que oscila e cada vez mais pode acontecer, né? Com assoreamento e com todos os fatores climáticos, tinha que ser tudo construído com barco embaixo, né? Com deck. Como que está hoje isso? Márcio, foi realmente um momento muito triste que a gente passou aqui pelo estado, né? E que surgiu uma série de mudanças. Muitas pessoas que moravam em determinados locais, que gostavam daqueles locais, infelizmente não conseguem mais morar lá, assumem um risco muito grande. A gente sabe que tem lugares aqui que são lugares críticos, tá? Mas para isso também a gente teve alguns programas de realocação de famílias que fez uma boa movimentação, que é o que a gente chama de compra assistida. Tá? Houve está acontecendo, não é que houve, esse programa está acontecendo, ele começou muito forte, de maneira um pouco atrasada, mas no final do ano passado, início desse ano, aonde a Caixa Econômica Federal libera para as famílias que foram atingidas uma linha de crédito, é literalmente um crédito para que ela faça a aquisição de qualquer imóvel que se enquadre dentro do crédito que ela respondeu. E aí a gente, como imobiliária, o nosso papel é encontrar um bom imóvel para esse cliente que se enquadre dentro do crédito que ele recebeu e que realmente ele vai poder ir para um lugar mais seguro, né? Tem alguns lugares na cidade que, sim, vão se reinventar, vão se modificar. Existe também uma estrutura do Estado para que evite, né, a tragédia que aconteceu, da maneira com que ela aconteceu. A gente está, neste momento, né, acontecendo uma manutenção nas casas de bombas de Porto Alegre para prevenir de maneira preventiva, e que é muito importante a gente ter essa manutenção preventiva para evitar futuros desastres ecológicos como houve. E o mercado, ele tem sempre essas adaptações. Né? A gente diz, né, Darwin lá já dizia, né, não são os mais inteligentes nem os mais fortes, mas os que mais se adaptam que fazem as grandes mudanças. Né? Então, o desafio vai ser esse agora, né? Se adaptar aos fatores e buscar ver, talvez não seja o melhor momento vender agora, olhar com mais calma, esperar, né, o pós-enchente, até porque não é a primeira, né? Em 41 Sim. Teve isso. Na época, se estudar, deve ter tido, né, uma série de ações que desencadearam o que é hoje, mas é muito interessante parar e ouvir e refletir com o teu conhecimento. Obrigado por ter vindo aqui hoje.
sempre a porta vai estar aberta para que a gente traga muito, porque o teu mercado muda, né? De um ano para cá, olha quanto, né? Meia hora voou. Então, o Multi Entrevista fica por aqui hoje e até o próximo programa.